Olá, minha gente, começando mais uma edição do Supercast. E hoje, claro, no apoio aí do Doutor Estágio, dos Sucos Jandaias, dois super patrocinadores que não poderiam ficar de fora desse momento de comunicação aqui na nossa região. E hoje nós temos a grande satisfação de podermos conversar com ele, que tem uma grande experiência na área de supermercado. Eu estou falando de nada mais, nada menos do que Leandro Moura. Ele tem formação internacional em coach, formado pela Leadart canadense 20, especialista em comportamento humano, licenciado em aplicação do modelo DISC, 20 anos de experiência com supermercados. Então, agora é ele que vai nos dar a honra, né, de bater esse papo aqui. Meu amigo Leandro, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, Gilson? E nós temos aqui todo um esquema para seguir, né? Mas é claro que no meio da conversa a gente vai... Espero que o amigo fique à vontade aí. Nós temos aqui a primeira pergunta. A primeira pergunta seria: como tudo começou? Eu trabalhei em um supermercado na qual Vossa Excelência também trabalhou, né? No Estrela Supermercado. A gente sabe que você tem um trabalho grande implantando aí formas de venda, layoutização de lojas em todo o interior do estado, um trabalho grande, realmente. Mas o menino Leandro aqui de Pacajus, como tudo começou? Fica à vontade. Cara, que legal. Obrigado, Gilson, pela oportunidade de estar aqui, né? E assim, é muito legal participar e saber, né, e conhecer, me apresentar um pouco aí para quem ainda não me conhece, né? A gente já trabalha nessa área há bastante tempo, né? Mais de 20 anos. E eu comecei muito novo, de fato, né? Como você bem colocou, o menino Leandro, né? Comecei a trabalhar em supermercado. Era estagiário. Na realidade, na época, Gilson, com 13 anos de idade, não existia ainda a instituição Doutor Estágio, né? Existiam outras instituições, mas hoje melhorou muito com o Doutor Estágio, né? Porque hoje é uma facilidade para realmente trazer o estagiário e dar uma oportunidade do estagiário trabalhar e estudar. Na minha época era diferente, Gilson. Eu tinha que decidir, ou tu estuda ou tu trabalha, né? E como a gente tem que estudar, né, de fato, eu aproveitava os meus fins de semana, sábado e domingo, para prestar serviço em supermercado com 13, 14 anos de idade. E na época eu lembro que eu comecei a fazer esse trabalho de locução. Isso mesmo. Era locutor de supermercado. Né? O meu irmão já trabalhava como gerente de uma loja. Quem é o teu irmão? Carlinhos, né? Carlinhos. Meu irmão já trabalhava como gerente de lojas. Leandro, tem uma oportunidade lá para ficar falando as ofertas. Qual era o supermercado? Era São Francisco. Aqui do Horizonte. Do Horizonte. Aquele primeiro. Isso. Visão ao Cine, né? Isso. E lá nós começamos como nesses finais de semana e logo concluí o ensino médio, né? E eu queria já supermercado. Pegava um encartezinho aqui, o microfone. Na época, assim, como faz bastante tempo, Nem né? encarte não tinha. Era mais as ofertas mesmo que tinha ali, né? E a gente ia divulgando. E também fui aproveitando a oportunidade. Daí chegou a minha oportunidade de ser um colaborador daquela empresa, né? E aí nós fomos ser empacotador, né? Empacotando ali os produtos dos clientes. E eu sempre busquei muito aprender e estar preparado para a oportunidade. Nunca esperei a oportunidade para poder me preparar. Então, muito curioso, ficava olhando lá para o caixa, né? Como é que era o sistema, como é que o operador de caixa fazia. E eu ia lá aprendendo. E quando surgiu uma oportunidade para o operador de caixa, eu estava lá preparado. Digamos que você passou por quase todos os setores de um supermercado. Foi locutor, foi embalador, operador de caixa. Assim, eu comecei como locutor no final de semana, empacotador, operador de caixa. Aí sentia o interesse em entender como é que funcionava o salão, né? E aí fui para ser repositor. Mesmo assim, na hierarquia, muitos dizem que o operador de caixa ele é maior que o repositor. Não existe isso, tá? São cargos importantes que cada um tem a sua função. Mas eu queria ir aprender dentro da loja, porque eu não estava satisfeito ali só com caixa. E aí eu fui repositor, né? Eu fui também cartazista, né? Na época antigamente, que era no pincel de pelo e tinta, né? Hoje temos pincéis mais facilitados. Inclusive, você é um profissional da área, né? Você é um Tem uma profissional experiênciazinha. Que legal. E aí foi aparecendo as oportunidades, até a parte de encarregado, de salão, também. Nessa parte de gerenciamento comercial, né? Eu recebi a oportunidade de uma empresa de ser um gestor comercial no Compras. E aí, quando eu era o Compras... Ou seja, o Compras comprar para a loja. Isso.
Eu atendi Os os vendedores fornecedores. vinham, você atendia de acordo com a demanda da sua clientela. Isso mesmo. Aí é E uma a gente- responsabilidade maior. É porque, assim, dentro do organograma, o comercial ele é um setor de confiança. Né? É o cara que vai comprar para não gerar ruptura para a loja, para não deixar o produto faltar. E também para não comprar muito, né? Não estourar o financeiro. Então, a gente foi aprendendo isso. E eu sempre aprendi o seguinte, Gilson, dentro da minha experiência. Se tem alguém que sabe mais do que eu vou servir ele. Entendeu? Eu servia café para os consultores que iam na empresa, eu servia água, eu estava sempre aprendendo. E né, eu lembro que na sala comercial que eu fazia lá, tinha a moça do RH, né, a nossa amiga Rochelle, e eu sempre aprendendo com ela. Estava lá fazendo a minha, mas escutando como é que ela fazia a entrevista, como é que era a abordagem dela. Né? Enquanto isso, né, o gestor da loja, o gerente de baixo, do piso de loja, né, por um motivo lá saiu, e aí eu vi uma oportunidade. Eu não fiz essa função ainda, porque eu passei do salão para o comercial, então eu tenho que ser o gerente de loja. Eu quero isso para mim. E aí eu lancei uma proposta. O dono pagava um valor X para esse gerente, e eu já ganhava um valor Y no comercial. Eu disse assim, eu faço os dois por um valor que ia melhorar financeiramente para mim, mas ia ficar inferior ao valor que ele pagava lá para o outro que saiu. E o cara topou. Aí pronto, é a minha oportunidade. Desafio porque eu tinha que fazer duas funções, né? E aí eu tive que me desdobrar mesmo. Fazia o comercial, né, batia o escanteio e corria para cabecear. Foi dando certo até o ponto de sair dessa empresa e começar a gerenciar outras empresas, né? Empresas... Quantos anos nessa primeira empresa? Pronto. Eu com 20 anos, passei 8 anos. Nessa primeira empresa eu passei 8 anos, né? E com 20, 21 anos que eu tenho de supermercado, praticamente 10 anos foi como gestor. A partir daí eu tomei o foco como gerente de loja, né? Comecei a gostar, porque eu gosto demais de trabalhar com gente, né? E aí comecei a buscar... Abrindo loja, fechando loja. Isso, né? E aí eu fui crescendo, até um ponto que eu me mudei, né? Decidi mudar, sair do estado, aqui do Ceará, fui embora para o Pará, passei lá mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, trabalhando também na área, não consegui sair da área, né? E lá eu cheguei, como ninguém conhecia Leandro, né? Aqui a região, todo mundo conhecia no meu estado, né? Na minha região, e era mais fácil eu me receber a oportunidade. Lá não, eu tive que me reapresentar e aprender a cultura de um estado que não era o meu, né? Uma cultura diferente. E aí o que aconteceu? Eu cheguei lá e tive que me reduzir, né? De gerente, que eu já tinha, né, a experiência, para ser um gerente mais com nível 1 na frente de loja. Só que era uma super loja, né? Era uma loja que só na frente de loja tinha 80 funcionários. De caixa. Aí qual é a função do gerente 1 frente de loja? Ele gerencia só os caixas? Ele é responsável. Quando se trata de uma loja grande também, tem que deixar isso, né, bem claro, porque assim, esse tipo de padrão de loja é quando se torna uma loja que tem 300 funcionários, 350 funcionários, então você não vai ter um gestor geral, um gerente, né, acima, um diretor lá da operação, tem o gerente frente de loja, o gerente do salão e o gerente dos perecíveis, que é um outro setor que também a gente vai estar explicando aí, tá? E aí eu comecei como esse gerente de frente de loja nesse ano ali de 60 a 80 pessoas, entre empacotadores e também operadores de caixa, né? E aí eu não estava satisfeito, eu disse, não, eu quero chegar mais. Né? Mostrar o meu potencial aqui nesse estado. Isso. Então, com 1 ano, né, nessa empresa, eu consegui chegar, né, ao nível 1 de gerência, né? A oportunidade foi aparecendo, e como eu falei, eu estava preparado e a gente chegou lá. Só que eu resolvi voltar para o meu estado porque é questão de adaptação, questão cultural e uma série de outras situações, né? Custo de vida muito alto também. E aí vamos voltar para o meu estado. E quando eu voltei, já tinha emprego certo, né? Já tinha feito o meu caminho todinho e fui para gerenciar uma outra loja, né? Aqui na cidade de Cascavel. E aí, quando eu voltei de Cascavel, né? Gerenciei outras lojas. E aí, um tempo, né? Para resumir a minha história, né? Com o tempo, eu comecei a identificar que eu não estava durando na loja. Passava o quê? 1 ano, 1 ano e meio? 1 ano, 1 ano e meio. E aí eu perdia aquela emoção de ficar e às vezes eu achava que o problema era a empresa, ou outras vezes eu achava que o problema era eu. E eu não conseguia me encontrar. Até então, eu fiz a formação, né, formação em coach lá, realmente desenvolve muito, né, a questão das habilidades, de comportamento, de você se conhecer e tudo. E aí eu descobri o meu comportamento, né, que é estável, e esse comportamento, ele realmente não gosta, não é que não gosta, ele não se adapta a ficar numa rotina por muito tempo, tá? E aí eu descobri que realmente eu precisava mudar o foco, né? E como eu sou apaixonado por supermercado, aí eu decidi, não, eu vou ter que trabalhar ligado ao supermercado, mas eu tô saindo muito da loja.
Não adianta eu querer ser gerente mais não. Porque eu só passo um ano e meio. Isso, porque assim, qual era a ideia? Chegava nas lojas, a gente arrumava a loja, dava um resultado, né? Trabalhava. Mas quando chegava um ano e meio, aí que a loja estava redondinha, só no ponto da gente administrar, aí me perdia, né, a vontade de ficar ali. Eu queria estar desmontando prateleira. Já não queria mais estar abrindo, fechando loja, ou só abrindo, só fechando. Queria reduzir o tempo de estar no local. Isso. Porque não é nem só nem pelo tempo, era mais pela rotina. Porque era uma rotina muito simples. Eu queria estar desmontando. Um desafio, outro desafio. Isso. Desbravar outros caminhos dentro do mesmo contexto. Isso mesmo. Foi aí que eu peguei e vou começar a fazer layout. Aí no primeiro momento a gente fez uma coisa layout. Puxa a outra, né? Primeiro você queria ser gerente, voltando. Você queria ser gerente. Você passou por todos os setores praticamente, quase todos. Aí você queria ser gerente, conseguiu. Aí chegou lá e não é isso. Eu quero ser outra pessoa. Aí o que é que eu quero ser? Aí foi fazer coach e entender dentro do contexto o que poderia se inserir dentro da sua prática para lhe deixar de uma forma, digamos assim, confortável. Né? E hoje você se encontrou. É interessante. Isso serve de exemplo também para outras pessoas que, quem sabe, estão vivendo circunstâncias semelhantes. Né? Com o tempo fica saturado. 2 anos, 3 anos de loja está saturado, não aguenta mais. O que é? Será que realmente essa pessoa quer ser gerente ou quer ser um líder? Ou será que ela tem aptidão para aquela função, mas não quer ficar só naquele canto, quer ficar em vários cantos? O que aconteceu? E aí, quando eu fiz esse investimento, né, eu fiz não só a formação de coach, mas eu fiz curso de gestão. Eu comecei a fazer o curso de administração, mas como eu vi o conteúdo e eu queria algo mais prático, mais rápido, eu tranquei faculdade, né, de administração. E aí foquei em curso técnico, né? Curso de gestão, curso de comercial, né? Gestão de pessoas, formação em coach, né? E aí eu comecei a descobrir que eu sou mais apaixonado por pessoas do que por produtos, né? Isso aqui eu aprendi a fazer, né? Mas se eu arrumar ele lá, ele vai ficar lá. Agora eu descobri que eu gosto de me comunicar e o produto não tem comunicação, né? Comunicação é isso que a gente está fazendo. E aí eu comecei dentro dessa categoria de conhecimento, né? Aí eu comecei a ensinar o que eu aprendi para os meus liderados. Né? Comecei a formar gerente dentro das empresas que eu estava. Né? E aí eu comecei a formar encarregados, pegava o cara de estagiário, transformava ele no encarregado de salão, ensinando mesmo, sem reservas, né? Como diz, ensinando o pulo do gato mesmo. Né? Porque eu penso assim, Gilson, o gerente que ele se garante, né? O gerente que ele realmente é um cara seguro, ele não tem medo de ensinar o que ele aprendeu para uma outra pessoa. Primeiro que você precisa ensinar, porque o gerente, né, ele é o cara que muitas vezes ele abre a loja e fecha a loja. Tá? Então, tem que ter alguém para ajudar esse cara. Meu amigo gerente está ouvindo aí, ó, eu sei do seu sofrimento. Né? Passei por isso, né, de você programar, Jus, um final de semana e esse final de semana ser destruído porque uma câmara frigorífica quebrou e lá tinha 50 mil reais de carne. E você, como gerente da loja, que é o responsável, tem que ligar para a empresa de assistência técnica para resolver o problema aí o mais rápido possível, o prejuízo não ser muito grande. E se esse mais rápido possível é no tempo deles, que às vezes o cara só tem um técnico de plantão e quebrando 6 horas da noite, né? Então você sai meia-noite da loja, uma coisa que você não estava programada. Então eu sei que você está passando, porque eu já passei isso, né? Então, mas é muito bom gerenciar a loja, muito legal. Tem muitos profissionais bons no mercado, Gilson. E é isso que eu aprendi a fazer, né? E aí eu comecei a formar esses gerentes, né? Comecei a formar esses líderes encarregados, comecei a fazer uns trabalhos realmente voltados para pessoas. E algumas vezes eu fui mal interpretado, sim, na profissão. Porque tem que saber equilibrar entre produto e gente. Tá? Processo e gente. O nosso amigo não, é um cara aí muito conhecido, né? Meu amigo, eu vou chamar ele de amigo para ver se ganha moral, né? Mas a Bíblia Diniz, né? O pai do varejo, dono aí, que iniciou o Pão de Açúcar, né? Ele falou, né, que é processo e gente, é muito simples. Qualquer negócio, processo e gente, principalmente no supermercado. Tem muito processo e que precisa de gente para fazer, né? E aí, quando aconteceu essa ideia de começar a treinar a gente, né, eu fui mal interpretado, né? Porque eu deixava o processo, ia cuidar de gente para cuidar do processo. Isso leva um tempo, né? Para você treinar uma liderança. E aí, às vezes, o resultado demorava a acontecer, ou acontecia, né? Mas muitas vezes tem uma interpretação no supermercado que muitos acham que não, porque você trabalha no supermercado, você tem que aguentar a sola, né? Você tem que chegar pesado mesmo, com a peãozada. Gente, é o seguinte, o esquema de liderança mudou muito ao longo eu escutei um rapaz dizer
essa semana, que ele foi chamado por um prefeito. Nos tempos, digamos assim, nos anos 90, início dos anos 2000, nos tempos áureos dos coronéis, digamos assim, não tinha internet, era tudo diferente. O prefeito chamou e disse: eu vou botar você para ser líder. Agora sim, eu não quero ver ninguém falando bem de você. É para todo mundo lhe odiar, ter raiva de você. Porque ele julga que se tiver raiva, o cara tá dando resultado. Está sendo conivente com o erro do camarada lá. Nem sempre é assim. Mas para você ver a mentalidade desse povo, né? O prefeito era o quê? Um líder, que chamou um cara para fazer dele líder e disse: ó, você vai cuidar desse departamento, mas se eu ver alguém satisfeito com você, seu amiguinho, eu lhe boto para fora, porque tem alguma coisa errada. Aí tu falou, eu me lembrei. Pois é. Mudou, não existe, né? Mudou. E Era tipo ser ruim sem querer ser ruim. De certa forma, impedir que essas pessoas cresçam. Tem muito. E ainda tem até hoje, viu? Cara, isso é complicado. Ainda tem até hoje isso, porque assim, ó, você para ser um gerente, como eu falei, você tem que treinar pessoas para poder dividir as cargas. O gerente abre, fecha a loja, fica no meio, às vezes não vai almoçar. Tá? E essa ideia de bater, né, aquele gerente Hitler, né, aquele gerente que bate, o que vai acontecer? O cara vai fazer ali até o momento que ele não conseguir uma outra oportunidade em outro lugar. Tá? Não é que você vai ser um gerente banana, não é que você vai ser um cara que vai ver as coisas e vai passar a mão na cabeça. E por muito tempo eu fui esse cara, viu? O bananão, que dizia sim pra tudo, né? Mas eu tive que me adaptar e aprender a dizer não também. Só que de uma forma respeitosa, Gilson, né? E com dignidade, né? Tratar todo mundo com dignidade e respeito. E outra, hoje você não pode estar mais destratando ninguém não, senão você vai ser processado. O tempo mudou, Ninguém pode, certas opiniões não podem nem ser expressas a qualquer hora, de qualquer forma, não pode mais, porque, né, a gente sabe que o mundo está cada dia mais mudando muito rápido. Então, passando dessa temática, que a gente fala muito, tanto eu como você, vamos aqui, 3 horas de podcast. Hoje é o 4º episódio, né, do podcast. Isso. E o tema é gerente de supermercado. Nós já estamos falando, inclusive, né? Nós já entramos no tema sem nem apresentar para quem está em casa que o tema seria esse. Tu falou antes. Então, mais a pergunta dentro desse tema é gerir um supermercado, um mercadinho, uma loja, enfim, um ambiente que comercializa-se, trabalha com gente e produto, como você bem já falou. Hoje, encontra-se muitas dificuldades. Nunca foi fácil, mas hoje, em virtude da concorrência, porque todo dia, Leandro, surge uma loja nova, né, cara? Em todos os segmentos, é impressionante. Todo mundo coloca para fora hoje um pouco do empreendedorismo, enfrenta um negócio novo e vai surgindo uma loja, outra loja, quando pensa que não, a concorrência está, como diz o mato, nos olhos pau. Então, se você não for um bom gerente, uma pessoa que saiba lidar, você vai acabar ficando pelo meio do caminho. Você vai ser engolido pelo sistema. Então, a pergunta seria, o que precisa para ser um bom gerente de supermercados? Boa. Para você ser um bom gerente de supermercado, a primeira coisa que você tem que fazer, né, é realmente renunciar de tempo. Tá? Gerente de relógio. Viver em torno do negócio. Por um tempo. Não até o negócio começar a andar. Até você ter a loja na mão. Pronto. Era assim que eu fazia. Geralmente, quando eu entrava numa loja, que eu ia começar o trabalho, eu passava ali 6 meses, né, focado. Os 3 primeiros meses eu trabalhava a loja. Os outros 3 meses eu trabalhava a minha equipe. Se não tinha encarregado, eu levantava. Chegava a diretoria, eu estou precisando de encarregado para cá. E eu pedindo, eu tinha que dar resultado. Então, a primeira coisa que você tem que ter é a disponibilidade de tempo para poder realmente conhecer os seus clientes, conhecer a rotina. A cultura da empresa é importante, porque você não pode vir com os vícios do passado. Ou seja, a política da empresa. Sim. O que é que essa empresa quer, né? Claro, porque eu trabalho numa empresa X. Aí eu passei 2 anos aqui. Aí saí e fui contratado para a empresa Y. É o mesmo segmento, vende os mesmos produtos, tem as mesmas funções, mas o dono é diferente, a cultura do dono é diferente. E eu aprendi uma coisa. A primeira coisa, eu vou dar uma ideia aqui para você, tá? Crie as suas regras de ouro baseado no que o dono está lhe cobrando, está lhe pedindo. Como é que eu fazia isso? Se o dono vinha e me cobrava, olha, Leandro, não gostei porque a seção está desabastecida. Regra de ouro. Nunca mais ele vai me cobrar sobre seção desabastecida. Aí eu criava um plano, era isso que eu fazia, cara. Não deixar acontecer mais. Criava um plano em cima disso ali, o que fazer para não deixar a seção desabastecida. Eu criava uma estratégia mesmo, fazia reunião. Aí outro dia ele chegava e reclamava, Leandro, eu vi no aéreo aí, no atacarejo, que tem 15 vagas aqui para pallet. Eu não quero mais que isso aconteça. Eu tô falando aqui na forma educada, mas tem uns que chega, né?
E aí, o que é que não tem mercadoria nessa loja, não? Isso. Por que é que não botaram ali? Tipo assim, temos que... Isso mesmo. Aí o que acontece, né? Eu fazia isso. Então, eu criava a regra de ouro. Criei minhas regras de ouro ali nos 3 primeiros meses. Levantei minha liderança, né? E aí, o que eu fazia depois? Eu pegava e gerava um checklist dos setores, tá? Para que aquele encarregado do salão executasse todos os dias aquelas atividades. E aí minimizava, o Gilson, os erros, minimizava as cobranças, por quê? Porque eu começava a cobrar em cima de uma rotina organizada para poder não acontecer mais os problemas que o dono lá estava cobrando, né? Então, a primeira coisa é você realmente, primeiro, se disponibilizar de tempo. Segundo, você ter uma estratégia, focar, porque tem gente que acha que é fácil, né? Brincadeira é gerenciar a loja. Não é, não. Você, às vezes, tem loja que abre, tem padaria, abre, às vezes, 6 horas da manhã, 10 para as 6, o gerente já tem que estar lá, né? No final do expediente, o gerente tem que estar lá para fechar a loja. Porque o gerente, ele é o cara de responsabilidade, ele é o cara que realmente vai levar. Então, os desafios que você tem hoje para você ser um gerente de supermercado, também é você ser um gerente que dá resultados. Porque tá cheio de competências. Aliás, em todo canto você tem que dar resultado, né? Você tem um filho, bota no colégio particular pagando muita grana. Se ele não der bons resultados, você não tem como continuar. Porque não tem sentido, é jogar dinheiro fora. Com certeza. Né? Ou seja, eu peguei um exemplo bem simples de casa, começa de casa. E por aí vai, mano. Você compra um veículo, tem que dar o resultado. Isso mesmo. Vai para uma faculdade, quando terminar, você tem que arranjar um emprego bom ganhando o que você planejou, senão não tem sentido. E por aí vai. Aí a segunda pergunta, dentro desse contexto, é como funciona, inclusive você já entrou aí, né? Você deu um exemplo de lojas que abrem cedo, né? Como funciona a rotina de um supermercado? Vamos lá. A rotina do supermercado é a seguinte, quando você tem padaria, a loja abre muito mais cedo, né? E dependendo do horário que ele fecha, o gerente, às vezes, ele abre e fecha a loja. Certo. No caso dessa padaria abrindo mais cedo, ela tem que estar com os pães prontos mais cedo. Então, o pessoal da padaria tem que chegar mais cedo. Sim. Os funcionários da padaria chegam bem mais cedo. Isso. Geralmente chega meia hora, 40 minutos antes de abrir a loja para o quê? Para preparar a padaria, assar o pão, colocar o salgado na fritura, no forno. Então, tem toda uma preparação. Você entende que o nível de exigência do cliente é muito grande. Isso é legal. Né? Tá certo. Mas é porque ele vai chegar lá e o produto está pronto. Então, existe uns bastidores, uma antecipação para deixar a loja pronta. E muitas vezes o gerente, dependendo do tamanho da loja, claro, ele acompanha esse processo todinho, Gilson. Se for uma loja muito grande que tem 2 gerentes, um que abre a loja e outro que fecha, maravilha. Aí, como foi por muitos anos. Eu vi um aqui, inclusive, né? Muito tempo sozinho, sofrendo, Isso. Né? Então você tem que abrir loja e fechar loja. E o que é que acontece? É cansativo, né? Além, mas o gerente, né? Essa rotina do gerente é normal? É. O cara, quando vem para trabalhar nessa área, ele já sabe que ele vai enfrentar. Teve um rapaz agora que eu indiquei para a gerência, ele vem da área de vendas, né? Externo, e eu indiquei ele para a gerência. Cara, tem certeza que tu quer isso para tua vida? Né? Mas se tu quiser, tu pode crescer, tu pode ser um bom gerente. Mas é diferente. Por quê? Porque você realmente começa a sair cedo de casa, começa a chegar tarde de casa. Né? Tem que gerenciar pessoas. Você bate a meta hoje é 30 do mês, bateu a meta, você se alegrou, bati a meta, amanhã já começa outra meta. Né? Então você não tem que estar comemorando mais um outro dia, não. Você já tem que estar vendo o que você vai bater. Né? Porque gerente, como eu falei, é resultado. Né? Falando de meta, você pegou aí um gancho bom. Aí quando a loja é nova, porque tu já inaugurou várias lojas, a loja é nova, não se tem uma meta. A meta é de acordo com, digamos assim, existe uma equipe de marketing que vai tentar vender o máximo possível naquela região, atrair clientes e ficar registrado, vamos supor, R$1 milhão naquela região, aquela loja, uma loja de pequeno porte, vendeu R$1 milhão. Mas o ano que vem já tem em cima. Rapaz, o ano passado, janeiro, nós inauguramos aqui, vendemos R$1 milhão. Esse mês, janeiro, está com um ano de loja, nós temos que vender o quê? Aí já tem uma cifra em cima daquilo ali. O parâmetro é o seguinte, por exemplo, se um jornal... Tem que superar, né? Assim? Isso. Exemplo, um jornal, quando ele vai apresentar lá o tempo, a taxa de mortalidade infantil, ele vai comparar cresceu ou diminuiu no mesmo período do ano passado, porque ele tinha um histórico do passado, né? Então, o supermercado, bem que você colocou aí. Se eu tenho um ano de loja, eu vou basear a minha meta de dezembro em relação a dezembro do ano passado. Mas só que dezembro do ano passado era um bebê que estava chegando, então o que vendesse estava bom. Se tentar vender muito, todo mundo quer vender mais, faturar mais e ser bom para todo mundo. Só que agora já se tem 1 milhão, um exemplo. Tem 1 milhão. Mas tem uma métrica. Em cima. Mas tem uma métrica. 30%. Aí respondendo a sua pergunta, não.
Se você abrir uma loja hoje, você não tem um faturamento para se basear na meta daquele primeiro mês, a gente calcula por metro quadrado, tá? Então, a métrica que o supermercadista usa é R$2.000 a R$2.500, dependendo da região. Mas é um padrão, R$2.500. Então, você pega, se é uma loja que está inaugurando hoje, eu não sei a venda, mas eu sei quanto ela mede. Então, se é uma loja de 100 metros quadrados e eu tenho uma métrica de R$2.500, eu tenho que vender 250 mil no mês. Então, já é uma meta inicial. Uma base. Isso. Já para ter Isso. Aí, norte, né? eu não posso comparar o mês em relacionado ao mês passado. Só que se eu conquistei aquela meta lá, se é uma loja de 100 metros quadrados e eu vendi 250 mil, então no próximo mês eu posso trabalhar em cima dessa meta, porque ele já bateu o meu teto, com um acréscimo ali de 10% ou 15%, dependendo do porte da loja também e do que você vai fazer para conquistar isso. Porque não é simplesmente colocar uma meta, tá? Aí com um ano. Nós estamos falando de um mês de inauguração para o segundo mês, um ano. Pronto, um ano Um ano de história, uma cultura já implantada, porque um ano é muito tempo. Isso. Aí janeiro foi inaugurado, janeiro do ano seguinte. Aí você vai basear a meta em cima do janeiro que inaugurou, tá? Ah, Leandro, mas a venda do janeiro que inaugurou foi uma venda muito baixa. Como é que eu vou comparar? Mas é onde está. Você tem que aumentar o valor da meta pelo potencial do que você viu no mês passado. Se a minha loja chegou no padrão em outubro de 300 mil, e em janeiro eu vendi 230, 240, então eu tenho um potencial em janeiro desse ano, que eu estou calculando a meta, vender 300, 350 mil. Agora o que vai diferenciar aí, Gilson, é a estratégia, tá? Aí é onde o gerente tem que se rebolar. Aí voltando para a história do gerente. Porque já tem essa história aí. O dono, se ele for um cara que estude, que tenha profissionais ao lado dele que expliquem na teoria o que nós estamos conversando aqui, ele vai querer que o gerente faça na prática. Aí é onde o gerente tem que se rebolar, Isso. né? E a meta vai entregar o resultado. Justamente. A meta, ela é sempre, o dono ele vai aumentar. Se chegou a 500 normal, mil, o cara vai vender querer 600. 600, né? Se vendeu 600, o cara quer vender 700. Só que o gerente maduro, ele sabe o potencial que a loja consegue vender. Então, se o dono está cobrando uma meta não alcançável, ele tem que chegar. Qual a estrutura que você está me dando? Nós vamos ampliar qual setor, né? Vai quebrar alguma parede, porque chegamos num limite. Não tem mais onde colocar cliente. Não dá para comportar. Não dá. Chega um momento que a loja ela bate no teto de venda. Então, para fazer melhorar a venda, o que você tem que fazer aí? Sim, a estratégia. Que é o que a gente faz hoje, eu não vou revelar, se você quiser, e contrata a LM Consultoria, né? É uma estratégia de ações de oferta para 2 semanas do meio, que é as 2 semanas que não tem venda, para trazer volume de venda para aquela semana do meio, como se fosse a inauguração e reinauguração de loja. Aí são estratégias que é anos de estrada para poder chegar a esse entendimento. Não vale nada não, veizinho. Então, para chegar a esse entendimento, demora. Isso mesmo. Pronto, então agora para a próxima pergunta. Como funciona a rotina de um gerente? Qual a rotina do gerente de um supermercado? Pronto, a rotina do gerente é justamente essa que a gente acabou de começar a falar, né? Muitas vezes, se é uma loja pequena ou média, o gerente é o cara que faz tudo mesmo. Às vezes ele não tem nem encarregado de salão, nem encarregado de frente de loja, nem encarregado de... Um supermercado grande ele tem encarregado de salão, encarregado de frios, encarregado de açougue, encarregado de padaria. Ele tem, cada setor ele tem um. Na e realidade... o gerente, né? Na uma pequena só tem um. Ele tem que ser do bom em tudo. Muitas vezes. E assim, quando tem encarregados, funciona da seguinte forma, pelo menos o que a gente ensina para o nosso cliente que tem uma loja ali de a partir de 400, 500 metros quadrados, só um gerente ele não vai dar conta. Se tem uma venda ali já de 1 milhão, 800 mil a 1 milhão, só um gerente ele não dá conta. Ele pode até dizer que dá. Até R$500 mil um gerente resolve com uma equipe minúscula, digamos assim. Mas partiu para 1 milhão, aí já é muita coisa. Tem que dividir. Não comporta mais. Porque ele pode até entregar, mas ele não vai entregar com resultado, né? Exemplo, como é que ele vai cuidar do perecível, que são 5 sessões, sessão de perecível. Tem que ter um gestor lá, um gerente, tá? Sessão de perecível é hortifruti, padaria, laticínios, açougue e frios e congelados. Tá? São 5 setores dentro do setor de perecível. Então tem que ter um gerente, um gestor, um encarregado ali para cuidar desse setor. E ele está abaixo de quem? Do gerente. Tá? Salão dos perecíveis para frente de loja. É toda a linha seca, não alimentos, né? Que é perfumaria e limpeza, e a mercearia seca e a mercearia doce que a gente chama. Que é matinais, biscoitos, né? A parte também de temperos. Então, isso aí é um outro encarregado, tá? Uma loja média que faturei seus 700, 800 mil a 1 milhão, tá? Frente de loja é um outro encarregado. Por quê? Porque são processos diferentes,
mais complexo ali. São processos É o diferentes. setor mais complexo, Isso. eu acho, né? E o frente de É onde loja... dá a confusão todinha. Claro, e o né? frente de loja... Na hora de pagar, É. é onde erro de preço, né? E o A frente... pessoa demora a embalar, não está demorando Isso. demais ali, é problema. Assim, de uma pessoa experiente ali para gerenciar tudo aquilo ali, não adiantou de nada você ter o melhor preço, o carro som ter trazido, você ter mandado um ônibus buscar no interior, não adiantou de nada. Isso mesmo. E esse Que é o desfecho, né? Ali é onde o negócio tem que acontecer de forma mais... E tudo explode ali, né, na frente de loja. Porque se o cliente foi mal atendido lá no açougue, ele vai reclamar lá, mas vai se estourar aqui na frente. Ah, porque aqui nada presta, porque o açougueiro aqui é ruim. Esse negócio ali era um, aqui é outro e tal. Isso, então existe essa situação. Então imagina só ter um gerente, um grande fluxo de R$1 milhão, de 800 mil a R$1 milhão, e aí o cara tá resolvendo um problema lá da câmara, voltando lá o problema da câmara frigorífica que quebrou lá atrás, e tá acontecendo um problema aqui na frente de loja. Aí ele vai largar lá para vir resolver aqui, não consegue, tá? Então existe essa hierarquia aí de frente de loja, encarregado de salão, né, os supervisores e também a parte de perecíveis. Tendo esses três, o gerente ele vai trabalhar aqui cobrando o resultado dentro desses setores, né? Porque também se ele for desorganizado, ele não vai conseguir, tá? Então tendo um checklist, porque nós temos esse checklist, tá? Eu posso te dar ele, viu? É só contratar ele em consultoria. E a secretária tá ali doida para atender o telefone. Como é o telefone? Rapaz, vamos dizer o telefone, viu? E aí o que acontece? Esse checklist que eu desenvolvi ao longo da minha carreira, justamente o checklist de frente de loja. As atividades que tem no checklist da frente de loja, o gerente vem lá uma vez ou duas vezes por dia e confere aquele checklist para saber se as atividades estão sendo feitas. Mesmo que o cara lá marque o checklist, Gilson, né, e ele não execute, na hora que a gente vai olhar para o prático, a gente vê, o cara marcou, mas não fez, porque o caixa está sujo, porque não foi recolhido o lixo do cara. Ele não é honesto. Isso. Aí é onde entra a questão do gerenciamento de pessoas. Esse cara não é honesto. Será que tá confiando nesse cara? Aí uma vez, duas vezes, três vezes, já mudando um pouquinho de assunto. Isso aí mesmo. Já é falando do ser humano em si, enquanto colaborador, né? Isso mesmo. Aí se ele viver fazendo isso, rapaz, essa pessoa vive mentindo aqui, bota a coisa no papel, na prática é outra. E aí, o que é que pode ser feito? Justamente. E essa rotina do gerente, você me perguntou, é justamente isso. Então o cara abre a loja, confere frente de loja junto com o encarregado, confere salão e confere perecíveis, tá? Isso é todos os dias, todo santo dia. Você faz a mesma coisa e cobra a mesma coisa, tá? No salão também tem o ponto crítico, que é abastecimento, que é ruptura, não deixar faltar o produto, que é data de validade, que é um problema sério, que pode causar um problema sério. Preço, diferença de preço, né? Tudo isso. Rapaz, isso aí a logística, isso, do produto chegar no depósito. Ainda tem um encarregado do depósito, que eu não coloquei aqui. A logística do cara do depósito para trazer o produto para a loja e ter essa comunicação com o repositor para abastecimento. Então, tudo isso é trabalhado com o gerente ali pontuando todos os dias. Então, eu costumo dizer que gerente, ele não é para estar em escritório. O gerente, o máximo que ele pode estar no escritório é 1 hora do dia ali ou 2 horas, planejando. Ele vai separar 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, planejando as metas. Tem que estar no meio do salão. Porque senão ele não vai saber o que acontece. Conversando com o cliente, né? Isso, entendendo a dor do cliente, né? Então, a rotina do gerente é essa. Você muitas vezes abre a loja, faz toda a rotina de frente de loja, né? Pontuar como é que está o atendimento do pessoal. Também pontuar os operadores que estão dando resultado e que não estão. Eu, como gerente, eu digo o seguinte. As pessoas, elas erram por falta de conhecimento. A Bíblia até já fala isso, né? Por não saber. E a partir do momento que você coloca alguém, porque eu também vou defender aqui a classe, né? A partir do momento que você bota um colaborador na frente de loja, rapaz, é bom. Isso já tá com a meia hora que nós estamos conversando. E esse suco que nós podemos beber? Pode. Rapaz, é bom, né? Um suco desse. Faz aí o merchan. Suco Jandaia, gente. Eu andei lendo com referência a Jandaia. Aqui na embalagem tem 80 anos. Vocês sabiam que a Jandaia foi a primeira agroindústria do Brasil a trabalhar com beneficiamento de caju? Sabia, Leandro? Rapaz, é a primeira do Brasil. Aí o cara do Brasil, do tamanho que é, assim, o Brasil, com a imensidão que tem, do tamanho que é, a primeira a despontar como agroindústria brasileira foi a Jandaia, aqui de Pacajus. E muitas vezes as pessoas não dão valor. Né? A gente tem que valorizar a prata da casa. A Jandaia, ela tem história, viu? Desde 1941, qualidade na sua mesa, viu? E eu não estou ganhando nada, né? Porque o que é certo, o que é de verdade, tem que ser dito. Onde eu estou, eu gosto de falar sempre a verdade. A Jandaia realmente tem história e qualidade e merece
ter essas palavras aqui, até outras, né? Procurar um caba bom para falar bem daí. Então, voltando, né? Para você realmente ter uma rotina do gerente, o dono da loja ele tem que passar o que ele quer para o gerente. Aí muitas vezes você treina, coloca lá um encarregado, mas você não treina o cara, você não orienta o cara. Como é que o cara vai fazer? Ele vai fazer do jeito dele, achando que é o certo. Então, respondendo a sua pergunta, quando o cara começar a falhar muito, não vá logo com pressão, não. Vai entender melhor. Entenda se ele foi treinado, porque muitas empresas é assim. Chama o cara, algumas empresas, tá? Não treinam. Se quiser, a gente treina para você, tá? Chama o cara, põe lá no setor, tá aí, seu horário é esse, trabalhe. Né? Aí o cara ele vai se adaptar muitas vezes com um cara que já é mal intencionado, com um cara que já é indisciplinado. O cara é viciado no erro, né? Isso. Então não tem uma cultura definida. Então, para você realmente ter essa rotina, aí chama o cara, orienta, ó, a partir de hoje você vai fazer assim, eu não quero que faça assim. Agora, a partir do momento que você começar a orientar, já foi dito, já foi falado 1, 2, 3 vezes, não aconteceu, aí você tem que agir conforme um bom gestor tem que agir. É advertir verbalmente, escrito, suspender e quem sabe até demitir por falta de resultado, né? Então, como eu falei, por muito tempo, né, eu fui um gerente de aceitar muitas coisas, de comer a bronca do meu colaborador, né, para manter a paz ali. Só que tem um momento que você tem que amadurecer como gestor e esse momento chegou, né, que eu tive que realmente dizer não, né, porque quando você falou o exemplo do cara que disse, olha, todo mundo tem que falar mal de você, porque se estiver falando bem, você está passando a mão na cabeça. Eu entendo, porque realmente a turma ela vai ver o gerente. Se ela vê que o gerente tem muita abertura de sim, ela vai direto para lá, para o gerente. E se o gerente eu vi muito isso, lógico. Tem 2 gerentes, um ser bom e o outro ser tido como ruim. Mas não falar com fulano não, que ela nunca libera, nunca dá certo. Vou falar com Beltrano. Não chegou ainda não, vou esperar. Não tem isso, não tem, né? Então quem define isso é o dono, né, a cultura da empresa. Então a rotina do gerente é essa, ele abre a loja, ele realmente faz os processos acontecer no setor de padaria, no setor de salão, né? Ele é o cara que faz reunião, ele é o cara que chama para conversar por baixo resultado, ele é o cara que chama para elogiar quando o cara dá resultado. Eu sempre digo isso e essa palavra não é minha, né? Elogia em público e corrige em particular. Tem muito gestor que é o cara brutão. É o cara porque tem um crachá de gerente, e aí ele quer isso, mostrar lá e achar, não, eu quero que faça isso, mesmo sendo errado às vezes, quero que faça isso porque eu sou o gerente. Mas não é assim que funciona, mudou a coisa, né? E como eu falei, às vezes o cara ele vai chegar, ele vai até fazer, até um certo ponto. Mas na hora que ele tiver uma oportunidade também de trabalhar contra o seu resultado, porque o gerente, Gilson, ele tem que depender da equipe para dar o resultado, senão ele não vai a lugar nenhum. Então, um gerente que é muito cheio de achar que ele é o cara, porque ele sabe, ele vai se perder, porque a equipe é quem faz o negócio. Eu costumo dizer que é um tripé, tá? Esses 3 não podem ser maltratados nunca, tá? Primeiro, o cliente, que é o rei da loja. Isso. Segundo, o funcionário, tá? Que é o cara que vai fazer o teu resultado acontecer. E terceiro, o teu fornecedor. Então, esse é o tripé, tá? Cliente, funcionário, fornecedor, tá? Porque se você maltratar um desses aí, uma hora a corda vai quebrar. Se tu maltrata o teu cliente, ele vai comprar outro canto, né? Tem empresa que trata muito bem o cliente, mas maltrata o funcionário. Então, ele não vai ter gosto de entregar o melhor dele na tua empresa. E eu sempre fazia isso como gestor, que eu pegava a empresa como se fosse minha, e eu dizia, cara, vamos trabalhar aqui pro eu empresa. Eu até aprendi isso com um grande consultor, né? Que ele abriu a minha mente e disse, olha, você não trabalha para ninguém, você trabalha para você. É o eu empresa. Então, enquanto eu estou lá, eu estou empreendendo, Gilson, como gerente ou como repositor, você que é operador de caixa, você está empreendendo no CNPJ do teu patrão. Aí tem gente que vai dizer, isso é um babão, mano. E eu dizia o quê quando o cara falava? Você é um puxa-saco, é um babão. Melhor puxar saco do que puxar carroça, né? Quando eu falo puxar saco, não é tu levar cafezinho pro dono, não é tu levar cafezinho pro gerente, é tu fazer a coisa certa e o resultado, tá? O resultado. Porque, Gilson, uma coisa é certa. Se o teu gerente, o dono do supermercado que você trabalha, não vê o resultado que você está fazendo, você que é operador de caixa, todo dia passa advogado, dono de distribuidora, dono de indústria. Passa pelo supermercado, sim. todo mundo. É uma vitrine, né? Aí o cara passa lá e vê o teu bom atendimento, ele vai querer que você trabalhe para ele. Você se destaca. Ele também, se for um mau atendimento, ele vai dizer, não quero essa pessoa na minha vida. Quando ele for passar de novo, ele já não é pro teu caixa. Não, o caixa ele daquela mocinha, disse, rapaz, a última vez ele tava meio mal-humorado. Aí vai
circulando várias pessoas com essa informação. Quando pensar que não, alguém vai te chamar na loja e dizer, rapaz, por que você trata o povo mal? Justamente. Então, para finalizar esse bloco aqui, para você realmente ser um bom gerente aí, ter uma rotina bem definida, né? Faça o seu melhor, entregue seu resultado, tá? Crie lideranças, tá? Crie pessoas para poder apostar nelas, para tirar um pouco da carga sua, que aí com certeza você vai dar, sim, um bom resultado. E seja organizado, né? Tenha um checklist de rotina. Então, vamos aí pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Voltando, e agora falar para você sobre... Inclusive, nós já até falamos, meu amigo Leandro, nós já até falamos sobre a questão dos encarregados. Os encarregados também podem ser chamados de gerentes, porque eles estão gerenciando, de certa forma, ali o setor deles, não é assim? Com certeza. Gerente, na realidade, é um gestor, né? Quando você tem um gerente, é porque tem pessoas abaixo dele. E quando tem pessoas, ele tem que monitorar o resultado de cada um, tá? Então, por que é dividido no supermercado esses setores? Para o resultado acontecer com mais força. Como eu te falei, só um gerente, para ele conduzir tudo, ele vai ter resultado? Vai. Quando é uma loja pequena, média. Mas se for uma loja grande, ele precisa do gerente de perecível para cobrar o resultado, porque as empresas trabalham com metas, né? E geralmente na consultoria a gente faz assim, Gilson. A gente reinaugura uma loja, muda a estrutura, traz mais gente para dentro da loja. E é normal, é comum, depois que a gente sai, que faz esse trabalho, o cliente nos chamar para uma consultoria pós, que aí sim a gente vai treinar o gerente, a gente vai elaborar as metas, muitas vezes organizar o setor comercial. Pode acontecer da loja ser inaugurada e não dar o resultado esperado. Aí tem que chamar uma empresa que entenda do assunto para que ela venha dar os resultados esperados. E assim, falando sobre resultado, né? Essa questão do resultado... Porque o resultado está muito atrelado à questão dos gestores. Né? Se não tiver uma gestão nos determinados nos setores, bem distribuído, uma coisa acontecendo de forma fluente, profissional, não vai dar o resultado. Uma coisa puxa a outra, né? E o resultado também, muitas vezes, é o quê? É a escolha do ponto. Do local. Primeira coisa que você tem que se analisar. Aí vem aqui... Você pode ter um caminhão de dinheiro. Se você colocar um supermercado, seja um mercadinho, ou um supermercado médio ou grande, num ponto ruim, tu não vai conseguir... Aí vem aqui a minha cabeça uma pergunta que não quer calar. Por que é que tem vários pontos que não dão certos determinados segmentos e dão certo outros? Né? Se for falar de supermercado, é bem fácil de responder isso. Vamos lá. Supermercado, geralmente, ele traz o povo até ali. Quando eu falo em ponto ruim, é um ponto morto, final de rua. É um ponto numa rua que não tem movimento. Por mais que você coloque uma estrutura grande ali, a venda não vai ser suficiente para se manter. A não ser que você tenha um preço muito agressivo. Hoje o preço é importante, mas ele não é o fator principal. Porque quem vende barato quebra, né, minha gente? Quem está em casa agora acompanhando, né, Leandro? Quem vende barato quebra, porque nós estamos em um país onde a carga tributária é muito alta e existem sistemas que cobram à risca. Tem a questão dos funcionários que tem que pagar bem direitinho, ou seja, o dono do negócio, ele está, de certa forma, sufocado. Então, se ele não vender por um preço justo, ganhando e dando para manter o negócio dele, ele vai quebrar. E hoje, essa guerra de preço que a gente vê, né? Eu vou colocar um encarte aqui no preço e amanhã eu já coloco outro, né? Quando o concorrente vê, vou cobrir o preço e não sabe a estratégia que tem por trás disso. O custo do teu concorrente é igual ao teu? Não é diferente, né? A despesa de operação do pessoal é igual à tua? Não é. Então, às vezes... Você não pode se basear. Um pouco da pergunta, mas às vezes a gente encontra donos que a gente chega para fazer a consultoria muito mais preocupado no que o concorrente está fazendo do que o que ele está fazendo dentro da loja dele, que é um erro. Tu fica gastando energia olhando para o teu concorrente, qual o preço que ele colocou, ele pintou a calçada, ele fez aquilo. Enquanto que a tua loja está precisando de reparo, de mudança. Então, gasta a tua energia dentro da tua loja, tá? Então, o encarregado, sim, ele pode ser considerado um gestor, né? Um gestor lá de salão, que ele pode ser o futuro gerente da loja. Que foi assim que eu construí minha carreira, né? Então, para ser um bom gerente e um bom encarregado, aliás, para ser um bom gerente, você precisa ser um bom encarregado, né? E aí o foco é o quê? Depois de você conseguir ser um gerente de uma loja filial, falando de uma grande rede, né? Eu era encarregado, agora eu sou o gerente da loja filial número 3. Só que o meu foco aqui é ser o gestor da operação, porque essa rede aqui tem 10 lojas, então eu quero ser o gerente, 2 gerentes, né? Então essa é a meta que você hoje, talvez seja até um empacotador, mas que quer ser um gerente, você tem que ter. Sempre tá buscando conhecimento, crescer. E outra, viu? Diferente.
trabalhe a liderança, aprenda o processo, mas aprenda também sobre gente, porque senão você vai ficar ali meio que desnivelado, né? Você sabe muito bem abastecer uma loja, precificar uma loja, comprar, mas você é uma pessoa que não trata bem as pessoas, que não se comunica, que você não tem liderança, que não faz com que as pessoas deem resultado através da sua visão. Então, para você ser um encarregado bom, um gerente bom, tenha liderança e entenda o processo. Tem que humanizar mesmo. É isso. Tem que humanizar bem o negócio. É o que sai mais caro dentro de qualquer segmento, penso eu. Verdade. Qualquer segmento, qualquer loja, se for botar, o mais caro hoje é a questão do profissional humanizado, né? A pessoa ali que vai tratar dos seus colaboradores, que vai entendê-los, fazer eles dar resultado. Isso é o mais caro que tem. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. Existem gente ganhando rios de dinheiro, porque estudaram o assunto e dão consultoria, dão palestra, vão treinar as pessoas só nessa questão do humanizar, tá entendendo? Isso mesmo. Ganhando rios de dinheiro, Leandro. Agora vamos aí para uma pergunta que eu julgo muito importante, assim como todas as outras que eu fiz. Quanto ganha o gerente de supermercado? Porque faz tempo que nós estamos falando aqui de gerente. Esse cara é para ganhar muito, né? Porque é o cara que abre a loja, que fecha a loja, que fica lá para consertar. Da loja. Depende, assim. Depende do nível que você está de gerente, depende do tamanho da loja e depende também da cultura da empresa que você está trabalhando. Porque tem empresa que, se você dá resultado, você tem um salário e tem a meta, né? Mas tem outras empresas não, que é só salário. Mas a pergunta é, quanto que ganha um gerente? Um gerente hoje bom, né, que resolva ali os problemas, seja um gerente competente, direito, honesto, experiente, que conduza as pessoas, que dê resultado, que entenda de software, porque tem gerente que é muito prático, mas bota ele na frente do computador para tirar um relatório, o cara não sabe. Então eu não julgo, tem que treinar, porque como é que tu vai pedir o resultado do cara, do teu repositor, do teu encarregado de salão, se tu não sabe tirar um desempenho da sessão do cara, do salão, entende? Então, hoje, a média de gerente hoje é de R$ 3.500 a R$ 4.500, tá? Um gerente ali intermediário. Isso. Estando na carteira, registrando direitinho. Isso mesmo. É essa média. Só que tem lojas menores que pagam R$ 2.500, R$ 2.700, lojas menores, né? E eu sempre dizia o seguinte, eu nunca cheguei, Gilson, para pedir aumento de salário. Nunca. Eu sempre chegava com resultado. E aí, o resultado tá bom? Né? Para poder receber o aumento. Por quê? Porque quando você pede o salário, você realmente, eu preciso de um aumento. Você está apelando ali que você deu o resultado, né? Ou você tem que mostrar para aquele dono lá que você deu o resultado. E era o que eu fazia. Eu dava o resultado e eu trabalhava. Você tinha visão, digamos assim, de gestor, de dono. Quando o camarada chega pedindo aumento, me deu aumento e não traz o resultado, ele é amador. Ele é amador até nessa hora. Ele quer ganhar bem, ver a loja grande, vislumbra um grande salário, mas o resultado, na hora de suar a camisa, a parte dele ele não fez. E eu gostava muito, Gilson, também de medir o meu resultado, né? De pedir o meu aumento sem me comunicar na seguinte forma. Chegava pro dono, esse mês, se eu faturar tanto, consegue melhorar o meu salário? Consigo, pois chegue lá, aí eu ia atrás do resultado, entendeu? E sempre isso ia acontecendo. Então, a média de um gerente hoje, intermediário, gerente bom, de R$ 3.500 a R$ 4.500, mas tem gerente de todo preço, viu, Gilson? Tem gerente de R$10.000? Tem gerente de 10, loja, né? Tem gerente de 20, tem gerente de 30 mil. Leandro, tu tá falando bobagem, vou falar agora que eu aprendi como consultor, tá? Existe gerente de R$50 mil de supermercado. Ah, Leandro, tá falando uma bobagem. Sabe qual é o gerente de R$50 mil, Gilson? É aquele que tu paga 3 mil e ele dá prejuízo de 47. Aí tu tá pagando um gerente de R$50 mil. E tem, Leandro, é só o que tem. Eu não tô queimando a categoria, não, viu? O que eu tô dizendo é... Tem muita gente competente ali. Tem gerentes que eles não focam no trabalho. Eles focam em status. Eu sou o gerente, quem manda sou eu. É envolvimento com relacionamentos dentro da empresa. Entendeu? Então aqui não é quem manda a categoria, porque eu fui gerente, eu participei. Isso, tá? Então essa questão do gerente, de preço, quem faz é o seu resultado. E eu sempre busquei dar o resultado. Então, mas a média hoje de um gerente é R$ 3.500 a R$ 4.500. Quais os setores que o gerente deve ficar mais atento? Né? Você sabe qual é? Você tem uma ideia? Digamos que o setor humanizado, né?
primeiro, penso eu, né? Quer dizer, o doutor aqui no assunto é a LM Consultoria na sua pessoa. Mas eu entendo que ele tem que ficar atento, primeiramente, na equipe dele. Porque se ele tiver uma equipe competente, os problemas serão diminuídos. E se ele tiver uma equipe que não está muito ali, não está nem aí, é só problema, mais problema, ele vai acabar perdendo o emprego. Quando se fala de pessoas, sim, é um ponto positivo. Mas no caso aqui, a pergunta se remete sobre setor mesmo. Setor mesmo, tipo setor de bebida, setor de cereais, setor de frios, né? O gerente tem que ficar atento a todos os setores, isso é claro. Você não pode deixar um setor descoberto na sua atenção. Mas na minha experiência, quando eu chegava na loja, eu ia primeiro para o setor de perecíveis, que é aquelas 5 seções que eu falei. Eu ia para as câmaras. Se eu chegasse lá e tivesse saco preto dentro das câmaras, que lá tem problema. Ali avaria, provavelmente. Tem problema lá, né? Se eu chegasse lá e eu fizesse uma limpeza naquela câmara, eu ia encontrar muitos produtos vencidos, estragados, não aptos muitas vezes para as vendas. Então, o setor que o gerente tem que ficar atento, independente se ele está chegando na empresa hoje ou se você já está há mais de 10 anos, principalmente quando você está há muito tempo na empresa. Porque você vai entrando ali na zona de conforto, você vai ficando mais ali, aquele cara mais, aqui a rotina eu já conheço. E aí tu deixa de cobrar muitas vezes, porque o cara lá do açougue, ele já te passa uma confiança, mas o gerente ele tem que entrar nas câmaras pelo menos 3 vezes no dia, para entender o que está acontecendo lá, para saber se não tem avaria. Porque ele é responsável. Né? Porque se der um prejuízo lá, o dono não vai para cima do açougueiro, não. Então vai ter um gerente de 50 mil contos. Isso que eu te falo, né? Isso que eu te falo. 47 é de problema. Isso. Então, realmente, né, o setor que eu indico para você ficar muito atento é o setor de princípio. Por quê? Pela data, às vezes o produto ele já chega com a qualidade baixa na entrega, tá? No recebimento. Então, se for recebido lá, aí, consequentemente vai dar avaria. Sim. Extraviar. Isso vai ficar prejuízo. A loja vai ficar prejuízo. Às vezes o produto de refrigeração está na data boa, mas se a refrigeração da câmara você não ficou atento, por isso que eu indico entrar pelo menos 3 vezes na câmara, nas câmaras frigoríficas, de frios, de congelado, de laticínio, de hortifruti, porque numa dessas que você entra, você com um termômetrozinho lá, identifica que a temperatura não está legal, então você está evitando um problema. Tem pessoas que só vai identificar, porque o gerente não entra lá na câmara, que a câmara está super quente, quando alguém percebe, que vai entrar lá e percebe a temperatura quente, ali já está há muitas horas já com um problema e o produto descongelando. E tem produto que mesmo ele estando na data de validade, se ele quebrar a temperatura ali, quando ele voltar, aí já volta choque térmico. E já volta estragado. A qualidade, né? Já não é a mesma. Principalmente os produtos mais sensíveis, né? Peixe, né? Essa parte também da área de laticínios, tem que ficar atento, porque as datas são curtas, né? Então, o setor que eu percebo que tem que ter uma atenção máxima é o setor de perecível. Mas, enfim, toda loja é importante o gerente estar atento, sim. A gente sabe que a responsabilidade de um gerente ela é muito grande, né? Isso já foi falado aqui pelas conversas expressadas por você, a gente já entendeu muito bem. Mas ela vai até que nível? Até que nível vai a responsabilidade do gerente? Vamos lá. Isso aí vai depender muito do dono, porque tem gerente que ele tem autonomia e não resolve. Já. Tudo era dono. Tinha que passar tudo pelo dono. Pai tem que comprar 4 parafusos para aquele ventilador cair ali. Ligar aqui pro fulano. Beltrano, rapaz, 4 parafusos. Não, seu menino vai botar. É desse jeito? Acontece. Tem loja que é assim ainda, tá? Loja, infelizmente, é assim. Aí os donos ficam cansados. Mas eles não deixam o gerente resolver porque eles não confiam. Tem a questão da confiança. Outra é a cultura mesmo. Que eles querem tapar de tudo sem ter necessidade, isso. Né? Eu entendo assim, sabe, Gil? Se você contrata um gerente, é para ele resolver os problemas para você. Ele não pode ser um cara que vai ser incompetente e resolver um problema e não comunicar para o dono. Isso é fato. Ele tem que ter a comunicação, uma espécie ali de meia hora de conversa, passar um relatório no final do dia, ou chegar para o dono e passar um feedback das coisas que ele não conseguiu resolver, que aí depende da autonomia do dono. Mas o problema é que muitas vezes o dono ele quer fazer tudo. Né? Ele quer saber de tudo, e esse tudo são coisas que ele pode delegar para o gerente, que o gerente pode delegar. Aí o que acontece? O gerente já pega essa cultura do dono de ter o nome de gerente, mas não tem autonomia de resolver, e aí ele segura também as atividades simples que ele poderia dar autonomia para o repositor, para o encarregado de salão. Aí fica uma loja engessada, que para resolver uma coisa, se o dono estiver viajando, aí ninguém resolve. E o varejo ele é rápido, as soluções têm que ser rápidas, né? Então, eu sempre dizia para os meus encarregados em reunião, porque é importante também você que está aí e é gerente, fazer reunião de setores. Né?
pelo menos uma vez por semana com a liderança, né? Uma vez por semana ou a cada 15 dias, e uma vez por mês geral, para apontar o resultado do mês passado e lançar as metas, né? O resultado do mês seguinte, tá? Porque o que acontece? O gerente muitas vezes ele está na loja e aí ele não cobra do pessoal para dar o resultado. Por quê? Porque ele aprendeu da cultura da empresa que ele não tem autonomia. Aí, se tiver um problema lá, tem que ligar para o dono. Quando a situação, eu sempre dizia o seguinte: você, como líder encarregado, resolva os problemas do seu setor. Se você não conseguir resolver, me passe que aí eu vou lhe ajudar a resolver. Se eu não conseguir resolver, nós vamos falar com o diretor para dar autonomia e ele resolver para a gente. Mas, se você errar na sua atitude, eu não vou desmanchar o que você fez, eu vou conversar com você para na próxima vez agir da forma certa. Então é assim que se constrói uma autonomia, né, de gerente realmente competente. No caso, tu já pegou loja engessada, já pegou loja, digamos assim, com a liberdade maior. Que o dono disse, pronto, você é o gerente, aí vai lá. Sim. Porque assim, é construído isso, né? Mesmo que você venha experiente do mercado, vamos dizer que eu trabalho na loja X, passei 10 anos aqui, e aí eu saí daqui e eu fui para a loja Y. Todo mundo conhece o perfil do profissional que é bom, que é ruim, tá? Mas mesmo você sendo um cara, aparentemente, que deu resultado, você vai aprender a cultura daquela empresa, tá? Então, você vai chegar lá com um nível de autonomia que tem que ser construído ao longo dos meses, né? E como é que se constrói essa autonomia para o dono realmente sentir confiança e entregar a loja para você resolver os problemas? Dando resultado, sendo transparente e honesto, tá? Não se adaptando às rotinas que já existiam na loja e ouvindo o dono, feedback do dono, tá? Então isso aí vai fazer com que você realmente construa autonomia. Mas eu já cheguei sim em loja, mesmo fazendo um trabalho, e o dono realmente bloquear, dizer, não, aqui não, tá? Se eu ficar para da situação, não anda não. Isso. Pegar um funcionário atrasado aqui, você tem que me comunicar, né? Isso uma rede que tem 300, várias lojas, 400, 500 funcionários, entendeu? Então, imagina, né? O serviço geral chegou atrasado, eu tenho que ligar no sábado. Ei, dono, né? O João aqui chegou atrasado, o que é que eu faço com ele, né? Então, você muitas vezes está como gerente, com um crachá de gerente, mas não tem autonomia, né? Então, eu digo para você que é dono, libere mais, né, para o seu gerente aos poucos, né? Libera o quê? É liberar as decisões importantes? Não, que ele comunique a você. Mas o cara, às vezes, você tem um cara super competente na loja, que ele tá mufino lá, porque você não deixa ele fazer a... E ainda perder o emprego. Porque se ele não tiver medo, ele já tinha dito, não vou ficar numa situação dessa, porque ele não está confortável. E eu saía. Né? Quando acontecia isso, eu saía. Se eu fosse bloqueado, não deixasse eu trabalhar, porque eu não vou dar resultado, Gilson. E eu sempre disse que não é salário, é construção de resultado. Com referência à qualificação, né? A gente sabe que tem muito gerente feito no salão da loja. A gente falou muito sobre isso aqui já, e a gente já viu, né? Eu tenho certeza que quem está agora acompanhando esse bate-papo já viu muito isso, do cara ser feito na loja. Mas ele tem, com o passar do tempo, no teu ponto de vista, ele tem que estudar e aprender mais sobre liderança, não é isso? Se você realmente quer construir uma carreira nessa área, porque assim, eu costumo dizer que o supermercado, né, eu já falei isso até em outros episódios, você não nasce querendo trabalhar no supermercado. O cara nasceu lá, meu sonho é ser um operador de carro. E outra, você tem que querer, Jesus. Supermercado é difícil, tá? É cansativo. Então, só trabalha no supermercado quem precisa, tá? Ou é o primeiro emprego, mas ele tá dizendo, eu tô passando um tempo aqui, meu amigo, já eu tô indo embora desse negócio. Ou então ele tem que gostar, tá? Que foi o meu caso. Então, você que é gerente de supermercado que tá só pelo salário, meu amigo, procure outra coisa para fazer, tá? Então, quer construir uma carreira sólida? E respondendo a sua pergunta, tem que se qualificar. Não tem que aprender só sobre layout, não tem que aprender só sobre a rotina. E outra, a empresa, você tem que construir a sua carreira. Às vezes você construiu a carreira numa empresa, isso é bom. Mas ao mesmo tempo, na área de supermercado, você aprendeu tudo ali como um gerente daquela empresa, uma empresa X. Só que você não explorou outras culturas, você não explorou outras realidades. Às vezes uma loja de 5 checkouts, 5 caixas. Você não explorou uma loja que tem 10 checkouts. Você não explorou uma loja que tem 25 checkouts. Você não gerenciou uma loja que tem 200 funcionários. Você gerencia uma loja que tem 20. Entendeu? Então, o nível de experiência está de acordo com o limite que você quer chegar.
Ah, eu sou o gerente da loja X. Show de bola, tá dando certo, tá ganhando dinheiro, tá dando resultado? Muito bem. Mas se tu quiser crescer, tu vai ter que explorar, né? E estudar liderança, estudar desenvolvimento humano, estudar resultado. O supermercado ele é cheio de situações que precisam todo dia ser mudadas. É falar sobre layout. O bom gerente ele tem que realmente saber sobre layout, né? Que nós depois vamos trazer um podcast aqui também falando exatamente sobre layout, sobre a organização dos produtos, como vender mais, né? Um bom gerente ele tem que entender um pouco do açougue. Não é que ele vai pegar a faca lá e desossar o boi, né? Mas ele tem que ir lá, entender. Se não sabe, procura saber. Se o profissional açougueiro ele não é apto a ensinar, ou ele não sabe ensinar, porque tem muito açougueiro que é só cortador de carne, né? Ele não ensina. Então vai buscar isso fora. Vai buscar isso fora. E hoje nós temos um treinamento, viu, Ju? Tá saindo aí, tem. Tá saindo aí, muito pois em então, breve. Minha gente, não perca tempo, não. Já dá o telefone aqui. A secretária tá ali se coçando para atender a sua mensagem, o seu telefonema, viu? O WhatsAppzinho, não já dizer. Aí você entra em contato aí e deixa aí a sua equipe tinindo, né, Leandro? Sim. E falando sobre o curso, nós já vamos lançar o curso de açougueiro, com desossa de dianteiro, desossa de traseiro, desossa de PA, beneficiamento das caixarias, PA é o quê? rendimento, ponto de agulha, a costela do boi, né? Que vem as capazinhas, né? Que chama de PA, tá? Então, é isso. Se qualifique como gestor, né? Se não sabe operar um sistema, procure aquele operador de caixa mais apto a te ensinar, um frente de loja, a ensinar como é que se dá a entrada na nota, porque você tem que saber fazer tudo, aspas, né? Para poder realmente você ter mais resultado e aí crescer, né? Mas o conhecimento, sim. Né? Teve uma época aí da minha vida que eu realmente investi muito, mas muito, em conhecimento, né? Em livros, em cursos, em palestras, em desenvolvimento, em consultoria, em mentoria, para que realmente o resultado aconteça. Porque se você não se desenvolver, vai chegar alguém que sabe mais do que você e vai ganhar a tua oportunidade, tá? Aproveitando o que você está falando, surgiu uma pergunta. Em quanto tempo pode se desenvolver um gerente? Pode se formar um gerente? Em quanto tempo? Existe hoje uma métrica, uma técnica que limite um tempo? Rapaz, esse menino vai ser gerente em 1 ano. Esse rapaz vai ser gerente em 2. Tem ou não? Ou não tem? Vai de pessoa para pessoa? Depende muito do plano da empresa. Tem grandes empresas que têm os planos de carreira, né? Que tem grandes lojas, grandes supermercados que têm um plano de carreira. O cara começa lá como estagiário e se ele quiser ele pode chegar assim a ser um gerente. Se você está querendo formar um gerente da tua empresa, uma cultura da tua empresa, demora um pouquinho. Demora aí, quem sabe, de 1 ano e meio a 2 anos para ele começar como se fosse os moldes que você pré-determinou. Isso. Por quê? Porque é como se ele estivesse saindo ali 2 anos, com um treinamento ali prático, pegando na mão mesmo, do ensino médio, ensino fundamental e médio, para uma universidade. Depois de 2 anos. Aí depois de 2 anos ele vai aprender outro nível de gerenciamento, que é o quê? Justamente sobre liderança, porque 1 ano e meio é processo, não tem para onde correr. O cara tem que realmente passar por todos os setores. Por isso que as empresas têm uns planos de carreira. Não adianta você botar um gerente, o gerente vai ser o meu irmão porque ele é bonzinho. Não vai dar certo. Muito. Na minha família que vai cuidar da loja, porque tem que cuidar é a família para mandar aqui no negócio e tal. E às vezes a família não tem um compromisso. Quer só o dinheiro da loja e não tem um compromisso realmente em fazer a coisa andar, uma dedicação. A gente vê muito isso, né, Leandro? É empresa familiar, tem muitas empresas que dá certo, que funcionam, mas sempre tem alguém que trabalha um pouco mais. Tem as que dá certo também, mas eu tô falando das que não dá, porque é familiar, justamente. E tirar a família do meio. Ou então, pronto, vocês vão ficar só aí, curtir o dinheiro. E vamos botar só profissionais, aí o negócio anda. E assim, falando sobre essa questão de dizer, eu vou colocar o Leandro porque ele já tem 10 anos de empresa, então ele merece a vaga de gerente. É outra história errada. Tem que saber não é por tempo de empresa. É por qualificação, capacidade. Isso, e resultado. Então, às vezes, tem um cara que está 10 anos na empresa, né? Ele tem direito de ser o gerente porque ele está aqui desde o começo comigo. Show de bola. E é uma ONG agora? É uma instituição de caridade? Vai honrar ele. Show de bola. Aí tem um cara que chegou, tá com 6 meses, é um cara ativo que te dá resultado mais do que o cara que tá com 10 anos. Então, esse cara, você tem que ter um plano de carreira na sua empresa e uma seleção interna para saber também se o cara quer, né? Não é só colocar o cara no posto. Então, precisa realmente aí, quem sabe, de 1 ano e meio, 2 anos, para, quem sabe, aí, começar os primeiros passos aí de um gerente, né? Um gerente bom. Agora, se você precisa de um gerente urgente e quer contratar de fora, aí você tem que realmente trazer alguém com experiência, né, e moldar ele de acordo com a sua cultura. Lembrando que muitos vêm com cheio de vício, né? Porque lá era assim, aqui.
E não é assim que funciona. Você tem que entender, e quando você gerencia uma loja, você tem que entender a cultura Leandro, da qual o empresa. mais fácil? Aqui é fora do script, aqui é coisa minha. Qual o mais fácil? É fazer um gerente do zero, dentro do teu contexto, ou trazer um gerente? Bem, boa pergunta, viu? Vai ter um corte legal aí para isso aí, né? Respondendo a sua pergunta, tá? Fazer um gerente dá trabalho. Tudo que dá trabalho não é fácil. Trazer um de fora é fácil, porém não sabe se ele vai se adaptar à tua rotina, tá? Então hoje, realmente, se treinar um gerente com a cultura da sua empresa, dá mais trabalho. Você vai ter ali que pegar o cara, adaptar ele, né? Tem que ensinar, pegar na mão, ele tem que passar por todos os setores. Mas como eu estou dizendo, se você tem uma loja e você está querendo abrir uma outra daqui a um ano, eu tenho um projeto, próximo ano, daqui a um ano, exatamente um ano, eu quero ter uma outra loja. Eu quero começar a treinar o gerente para essa loja agora. Aí você vai ver ali o encarregado ou aquele repositor que tem um pouco de liderança, vai treinar ele para o futuro dessa loja. Agora, se você quer pressa, aí tem que comprar freio. Tem que trazer realmente um gerente. Tem muitos gerentes bons, sabe, Gilson? Muitos mesmo. Tem muitos profissionais realmente que dão resultado. Só que assim, é uma classe realmente gerente cansada, que não é fácil. Supermercado não é fácil, tá? Então, os bons estão empregados. Os bons estão empregados. E os ruins estão tentando mudar de negócio aí, né? Mudar de função. E aqui, seguindo o script, uma última pergunta, né? Dentro do contexto. Inclusive, a gente já falou sobre isso, mas eu vou fazer para você dar mais uma espanada, né? O gerente tem horário para sair? Nem para viver. Mas... Vamos lá. O gerente de loja, eu costumava ser assim, como vou dar o meu exemplo e vou responder a tua pergunta em seguida, tá? Eu sempre fazia o seguinte, quando eu chegava na loja, eu já falava, né? Para os meus familiares, não tem horário para chegar em casa, tá? Porque os 3 primeiros meses é sola. Tinha noite, Gilson, que fechava a loja que fechava 8, 9 horas da noite, e eu ia justamente para depósito, junto com o encarregado de depósito, e uma equipe com plano de ação para resolver o problema de avaria que estava estourado, para arrumar. Era pequeno, tinha muita mercadoria. Isso. Então, eu como gerente, eu focava nos 3 primeiros meses em organização, de estoque, né, em deixar a loja realmente bonita, né, e arrumada. E aí os outros 3 primeiros meses ia trabalhar na liderança. Então, quando você chega numa loja, você dá um foco. Agora sim, depois disso eu ia construir liderança. Porque depois que eu tinha a loja na mão, Gilson, o que eu fazia? Né? É muito fácil operar uma loja quando ela está tudo na mão, quando tem processo alinhado. Aí eu escalava os meus encarregados de confiança para abrir e outro para fechar. E eu ficava ali no meio. Tá? Mas isso com muita autoridade e muito resultado, porque não é todo dono que vai permitir isso, não. Eu ia perguntar isso agora. E se o dono disser assim, não, Leandro, eu quero que você abra e feche, meu filho, que eu lhe contratei foi para abrir e fechar. Eu não confio em ninguém. Ele não vai dizer isso, mas em outras palavras ele está dizendo. Eu não confio em ninguém aqui, é você. Aí o Leandro vai ficar um tempo e depois dizer, não, eu tenho que ter uma vidazinha também. Não é nem só essa questão do pessoal, né? De pensar em mim. É desvalorizar a confiança que eu tenho no meu pessoal, no meu colaborador. Se eu tenho um encarregado de salão, que o cara, eu estou treinando ele para ele ser, quem sabe, um substituto meu, um subgerente ou um segundo gerente, ou quem sabe até assumir o meu posto quando eu for embora, porque eu não posso dar autonomia do cara fechar a loja? Se tem hoje sistema de câmera para tu corrigir tudo, se tem hoje processo, né? Se o cara tá ali num teste, ele vai dar o máximo dele porque ele está sendo testado. Sem falar, muita gente vendo ele, né? Isso. Então, quando eu entendia que depois de... E eu pagava o preço, Gilson. De 6 meses, 1 ano, eu não me importava de abrir e fechar a loja, não. Agora, a partir do momento que eu entregava a loja organizada, meta batida, resultado alcançado, liderança, reuniões cotidianas, o negócio acontecendo, e aí sim eu ia dizer, agora é a minha vez de eu deixar a minha liderança fazer acontecer e eu ficar aqui administrando. Que aí o dono chegava e dizia, não, você vai ter que abrir e fechar a loja. Aí eu entendi que ali não tinha uma via de mão dupla, né? Era só uma só, era dele. Né? E aí eu não podia mais ficar porque os valores, né? São valores. Não tinha cumplicidade, né? Que você planejou, pensou para aquilo ali, né? Porque é como você está falando, existe uma entrega, né? Você se entrega no primeiro momento por uma loja, por uma ideia, e do meio para o fim não é compreendido. Não, você tem que ficar aqui, escravo dessa situação. E você diz, não dá. Porque existem pessoas que podem fazer. Aí como é que faz para mudar? Não muda, não tem como mudar. O cara é milionário, dono da loja. Cultura, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu nunca saí de nenhuma empresa com porta fechada. Sempre foram portas abertas. Eu digo para você, gerente, não saia brigando,
faça a sua conduta realmente profissional e ética, tá? Com integridade, porque assim, o mercado ele diz quem você é, Gilson. Então, se você for um gerente desonesto, o mercado vai dizer. Se você for ser um gerente honesto, o mercado também vai dizer. Você quer ser realmente esse gerente de sucesso, né? Dê esse resultado. Entregue-se para a loja que você está trabalhando. Agora, claro, se a loja não te valorizar, alguém vai chegar e vai te valorizar. Tá? E o mais é agradecer, né? O mais é agradecer, deixar aqui o espaço aberto para suas considerações finais. E uma última pergunta. O que você diria para um colaborador de supermercado que sonha em ser um bom gerente de loja? Existem muitos, viu, Gilson? Muitos mesmo. Eu, particularmente, quando gestor ainda, chegou um empacotador para mim e perguntou: o que fazer para eu ser um gerente? Eu quero ser um gerente. Eu achei bonito esse estudo, um estagiário. Acho que ele tinha uns 17 anos, 18 anos, né? Estava entrando para a maioridade. E o que fazer para ser um bom gerente? Eu disse: olha, você faça o seguinte: seja realmente uma pessoa íntegra, honesta, tá? Enquanto eu estiver aqui, fique perto de mim, que eu vou lhe ensinar, tá? Procure realmente saber quem são as pessoas que você vai extrair, né, essas informações, porque tem gente que não dá, tem gente que realmente não vai facilitar, né? E aprenda tudo. Para você ser um gerente bom, seja curioso, né? Passe por todos os setores. Teve momentos, Gilson, que eu, fora do meu horário, na minha carga horária, quando eu estava construindo minha carreira de gerência, eu ia para os setores para mim aprender. Então, para você realmente que está galgando e quer ser um gerente, né, faça isso. Faça de tudo e faça com qualidade. Faça como se fosse realmente a sua promoção, o seu cargo que está ali que você vai buscar. Tá? Então, essa é a ideia que eu dou para você que quer ser um bom gerente. Né? Faça a coisa certa e aprenda aí a cultura da empresa. Quero deixar, né, agradecer, né, Gilson, por você ter vindo e participar também desse podcast com a gente, né, o Supercast, que é o podcast para supermercado. E eu sempre deixo uma sugestão de leitura, né? O Pablo Marçal, né? Ele é um cara muito bacana, um coach também. Eu sigo ele da vida, muito bom. Ele fala destravar da inteligência emocional, como hackear o cérebro, né? Então, às vezes, ele é muito criticado por algumas ideias, mas assim, eu gosto muito da ideia dele, porque assim, eu entendo, Gilson, e aí serve para você como gerente, tá? Que você tem que apostar naquela ideia que deu certo. Se o cara tem resultado, se ele deu resultado, eu não preciso concordar com tudo, né? Mas, assim, esse livro muito bacana, né? O Destravar da Inteligência Emocional, que é o que falta hoje na maioria dos gestores, Gilson, né? Não tem inteligência emocional para resolver os problemas, tá? Ele é um cara muito prático. Aí vem aí, por exemplo, uma situação de desavença, né? 2 funcionários com intriga, né? Com confusão dentro da loja. Como resolver esse problema? Então, esse livro ele te ajuda, né? Porque ele realmente é um livro muito bom aqui do Pablo Marçal. Então, eu indico para você aí a destravar a sua inteligência emocional, que nada mais é de você realmente ser racional nas decisões, no dia a dia, tanto na vida profissional como na pessoal. Então, esse foi um Supercast, né? Vai a quarta edição, o quarto episódio. Na minha apresentação, beleza? Eu vou também ser entrevistado, né? Aqui. Pronto, nosso amigo Leandro vai me entrevistar também, nós vamos bater uns papos aí. E o mais é agradecer a você que está acompanhando isso e dizer que você pode seguir a nossa rede social, compartilhar essa ideia para que mais pessoas possam ver e, claro, trazer à tona assuntos direcionados aqui. Interaja com a gente, coloca o hashtag do nosso Supercast, compartilha, manda para o teu amigo que tem um supermercado grande, manda para o que tem um pequeno, leva adiante essa ideia. Faça-nos ser conhecidos, né? Essa interação é muito importante. Beleza? Uma satisfação, Leandro. Valeu.